Gravar. Então, hoje, dia 5 de abril de 2023, dia que há 62 anos nasceu meu filho, vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos, pedindo ao nosso venerando mestre Shebna permissão para que em seu nome eu abra na parte material. Acompanhemos, então, a nossa prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja esotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim declaramos também na parte material abertos os nossos trabalhos desta noite.
Então, hoje vamos passar a palavra para o nosso irmão Tairo Santos, que vai ler e analisar para nós a mensagem número 12 do livro Verdades que Foram Ocultadas. Então, Tairo, a partir de agora é sua palavra. Ok, boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Agradecendo também ao nosso irmão Pedra Rocha, que nos concedeu essa mensagem, e vamos iniciar nossa jornada de interpretação sobre ela. Todo o mal é a ignorância, mas ai da parte esclarecida que escolheu a missão de ocultar a verdade e, como meio de vida, o trabalho de conservar e manter a ignorância com doutrinas confusas, incoerentes e superficiais, porque estas lavraram a sua própria sentença de angústia e os seus esforços terão que ser multiplicados a fim de conseguir a normalização de seu estado desesperador. Veja bem, meus irmãos, cada um de nós, né, temos algo para dar. Temos algo dentro de nós, conhecimento, que a gente deve utilizar em nosso favor, em nossa vida, mas que também podemos fazer isso, né, ajudando a humanidade necessitada. Então, ai de nós, né, que tem essa capacidade, que a vida sempre vai dar oportunidade de a gente compartilhar esse sentimento, essas informações que vão ajudar os nossos irmãos necessitados, que não faça isso. Multiplicando isso a uma outra condição, né, que é uma lei, aqui a gente sempre fala das leis, né, uma lei de causa e efeito. Quando a gente processa alguma ação que envolve um terceiro, existe uma potencialização do efeito dessa causa. Porque imagina imagina alguém que se dispõe a criar uma doutrina, ou ser um palestrante, ou começar a divulgar informações que vão fazer mal a si, que é contra a lei, né? E a outrem. A gente sabe que se a pessoa, ela precisa aceitar essa verdade para ela, e ela vai praticar se ela decidir, se ela quiser. Mas mesmo assim, tanto na parte positiva ou na parte negativa, nós também temos responsabilidade sobre isso. Nós vamos colher o louro, né? Se o que a gente está, como por exemplo, neste momento, se propondo a compartilhar a informação, né, conforme as leis divinas, ou contra ela, os efeitos negativos que esse terceiro vai passar, nós também teremos responsabilidade sobre isso. E devemos tomar cuidado e tomar ciência do que estamos compartilhando para outrem. As leis da natureza são estabelecidas para que tudo seja bom, justo e perfeito para a felicidade humana, e segui-las não é difícil. Jesus, o enviado divino, veio nos dar exemplo de quanto sacrifício e perfeição é capaz o ser humano. E ele fez isso ele mesmo. Ele não só falou, ele viveu. E ainda disse mais: vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Porém, né, o nosso irmão aqui nos alerta. Entretanto, as leis não exigem tanto para o nosso ambiente. E quando são bem compreendidas, não existe nenhuma dificuldade em segui-las, porque uma obra ajuda a outra, e dentro da mesma o ser humano se colocará sem nenhum esforço. Não é necessário nenhum esforço, porque isto é permitido conforme a necessidade do ambiente que se vive, contanto que não haja abuso nem excesso. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Jesus fez a obra dele baseado naquilo que ele estava, né? Que ele era. Nós não vamos conseguir, no estado que estamos, fazer na proporção daquilo que ele fez.
mas já podemos e temos condição, baseado no cabedal de conhecimento, nas experiências que já vivemos até hoje, em fazer alguma coisa. Os esclarecidos podem segui-las e obedecê-las, sem sacrificar a si nem os outros, nada evitando e tudo evitando. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Aí, dentro desse parágrafo, tem outra lei intrínseca, que todas as mensagens do nosso irmão, todas as mensagens desse livro, é baseada nas leis. Nós temos o arbítrio de fazer o que quisermos, mas lembramos que existe uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Retraimento é a normalidade, assim como também exibição. Vamos lá. Não é que nós devemos sair por aí, né, em praça pública, dentro de ônibus ou em qualquer outro ambiente, fazendo palestra, fazendo doutrinação. Esta exibição é desnecessária. Mas há de nós, se nos momentos que a vida nos permite fazer essa exposição, pela necessidade que se manifesta, se a gente se retraia. Porque também existe uma consequência acerca disso. Às vezes, aquele irmão que vem para nós está justamente precisando, né, desse meu auxílio, que seja não com uma verbalização, mas seja com um exemplo de vida que eu dou. Porque o irmão e eu estamos passando, visualizando a mesma situação. Ele vai reagir de uma forma, e eu devo reagir conforme as leis que eu já conheço. Isso também é uma forma de compartilhar conhecimento, de fazer a divulgação da doutrina. Como diz o seu Ernesto, né? O maior segredo da maçonaria é que não existe segredo. Todos nós, né, para todos nós, as verdades já foram reveladas, né? Aqui é um livro, apenas um livro, mas tudo aquilo que a gente precisa saber já foi concedido para nós e para todos nós. Sabemos que uns têm uma condição mental de interpretar e expor de forma diferente do outro, mas a gente pode e deve fazer baseado nas nossas condições, né? Estes seres, né, que eu estou me colocando aqui, estou colocando a nós, né, como esses seres, reconhece que viver dentro das leis é gozar, ser feliz e agradar a natureza, que também compartilha desta alegria, observando a perfeição da sua própria obra, estabelecida para a satisfação e não para o sofrimento. Olha só, cada um de nós somos vivificados pela partícula divina que a gente chama de espírito. E esse espírito, ele é incorruptível. Ele não se impacienta. Ele conhece o prazo que nós temos para fazer isso e se alegra cada vez que nós damos um passo, né, em caminho dessa perfeição. Às vezes, nós mesmos nos cobramos, né, nos colocamos numa condição de inferioridade, mas nós devemos sempre nos esforçar para melhorar. Mas a gente tem que tomar como base que nós fomos ontem. E a natureza e o Deus, esse ser divino, se alegra com este progresso, né? Alguns de nós conseguimos ter grande avanço apenas em uma encarnação, né? Com a experiência desagradável que nós vivemos e aprendemos com ela. Outros precisam de um pouco mais de tempo, mas nós, em geral, não conseguimos uma evolução total em todos os âmbitos. E a natureza, Deus, ele se alegra, né, com esta pequena evolução ou com as grandes evoluções. E mais ainda, quando a nossa vida ajuda a outro em caminho a essa perfeição. Uma grande parte da humanidade já vive inconscientemente bem aproximadas das leis, mas pela negligência e falta de esclarecimentos, deixa de reformar certos hábitos que não exigiriam nenhum esforço, e assim continua sendo vítima de sérios aborrecimentos que se transformam em sofrimentos horríveis. A ignorância apelida a sua vaidade de sentimentos,
delicados ou amor próprio para ganhar a si e continuar vaidosa, né? Inclusive, tem uma palestra já que eu inclusive fiz, está no canal, Vaidade da Vaidade, Tudo é Vaidade. Tem uma outra também, do nosso irmão Jussanã, que fala sobre reforma íntima. Eu venho aqui, né, indicar um livro chamado de Reforma Íntima Sem Martírio. Porque quando a gente começa a estudar as leis, a gente vai, se a gente internalizar e entendê-las, vai ver que não existe sacrifício para seguir, existe esforço. Porque esforço é a intensificação da força, né? E quando a gente faz de uma outra forma, de forma sacrifício, ela se torna um suplício. Mas quando eu começo a refletir sobre a lei e ver que eu só tenho a ganhar, né, quando eu vivo baseado nelas, aí a gente vai entender que existe esforço e não sacrifício. Muitos de nós agimos assim. Ah, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa de paz, mas não piso no meu calo, não. Você vai ver o que eu vou fazer, né? Quantas vezes nós saímos, né, na paz e chegamos no trabalho, né, entramos em contato com uma situação ou com uma pessoa que vai fazer alguma ação, tomar alguma atitude que vai tirar nossa paz. Será mesmo, né, que a gente alcançou essa paz? Será mesmo que a gente alcançou esse estágio, né, de reforma? Ou será que a gente precisa avançar um pouco mais, fazer um pouco mais de esforço? Todos nós sabemos que a vida que nós vivemos, né, nesse capitalismo, já melhoramos muito enquanto civilização, enquanto humanidade, mas ainda precisaremos, em termos geral, né, avançar um pouco mais para viver nesse paraíso que nós estamos desejando. Mas eu acredito nisso, né, com muito esforço, primeiro com conhecimento das leis, respeitosamente seguindo, e quando a gente verdadeiramente, né, completamente segui-las, nada mais vai tirar a nossa paz, nada mais vai tirar a gente do centro, enfim. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, que o que o mestre está propondo para a gente, que conhecer as leis e praticá-las vai garantir que a gente viva uma vida de satisfação e sem sofrimento. As leis são cheias de contradições inexplicáveis apenas para os egoístas que, por interesse, evitam compreendê-las ou divulgá-las. Eu vou dar um exemplo para ajudar no entendimento, né, disso aqui. Supondo que um ser toma contato da lei do desencarne. Se ele internalizar essa lei, compreender essa lei e aceitar essa lei, ele vai precisar automaticamente mudar o seu comportamento, fazer a sua reforma. Por quê? Porque aquele que não conhece ou aquele que conhece e não quer praticá-la, vai dizer o seguinte: se eu vou morrer e tudo vai acabar, estou livre, tem um arbítrio, né? Que tem, né? Posso fazer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Porque se eu não fizer e a lei material, né, não me prender, não me condenar, tá tudo bem. Será mesmo? Então, para esse tipo de pessoas, é muito fácil dizer que as leis são contraditórias. Ah, se eu tomar um tapa na face direita, eu vou dar a outra face. Então, as pessoas que estão com esse tipo de pensamento vai dizer: nossa, eu vou apanhar, ainda vou dar o outro lado para apanhar mais ainda. Não é isso. Quando a gente começa a estudar leis, a gente vai entender que existem os efeitos e existem as causas. E, às vezes, aquilo que você está passando é justamente uma reação de algo que você fez né, ontem, hoje, mais cedo, ou na vida pretérita. Quando a gente é acometido de uma doença, enfraquecimento dos plexos e chakras, a gente vai culpar a Deus e dizer: Deus está me condenando, ou então a gente tem que aceitar isso porque é uma prova divina? Não, meus irmãos. Não, não. As pessoas que não querem compreender, não querem estudar ou não querem aceitar a lei, vai dizer que isso é contraditório, né? Aí eu vou utilizar isso, inclusive, ao nosso favor. Será mesmo que Deus, né, escolheu aquela família para sofrer porque acabou de ter um bebezinho e ele nasceu com uma doença grave?
Isso é uma contradição. Se a gente acredita realmente nessas leis limitadas, em religiões que não reconhecem, né, a lei da reencarnação, e não sabe que aquele bebezinho que acabou de nascer, ele já teve uma vida passada. E ele, com certeza, abusou, né, do seu livre-arbítrio e enfraqueceu seus plexos e chakras e provavelmente veio desencarnar de uma enfermidade que, quando ele recebeu um novo corpo, já veio, né, com a nova possibilidade de ele viver uma nova encarnação e não cometer mais aquilo. E não é isso condenação divina. Entende? Se você não conhecer a lei, como é que você vai reagir? É um Deus punitivo. É um Deus que condena, né? Isso aí é uma contradição, é uma grande contradição. Mas, né, se eu me comprometer a refletir sobre aquilo que nos está sendo dado pela natureza, as leis, e por diversos outros irmãos de tempos em tempos que vêm reencarnando para reforçar, né, o conhecimento dessas leis, eu vou ser convidado a mudar o meu comportamento e fazer minha reforma sem martírio, sem sofrimento. Mas eu vou precisar de esforço, porque pode ser que aquela atitude, aquele comportamento tenha sido feito por mim durante muito tempo. E aí eu vou precisar de um pouco mais, né, de esforço para deixar de me comportar, porque a energia vai estar voltando, o retorno da ação vai vir o tempo todo, e eu vou ter que resistir a isso para poder criar novas atitudes, novos comportamentos, para poder eliminar o que eu fiz no passado. Os tempos são chegados, né? E eu vou me ousar aqui a dizer que o tempo já é. E os conhecimentos latentes adquiridos através de milênios, e para isso, mais uma vez, né, quando a gente fala milênio, fala, poxa, eu só vivo 80 anos. De onde é que vem esses milênios? É justamente com o conhecimento de mais uma lei da reencarnação, que eu vou encarnando e vou somando isso, né? E eu vou adquirindo esse conhecimento, e em uma dessas encarnações, em algum momento de minha vida, esse conhecimento latente, ele vai ser convidado a vir à tona. E por isso que eu disse que no início que esse tempo já é chegado, porque não sei se você se percebe, mas o meu sentimento é que as causas e efeitos estão se processando de forma muito rápida, né? Eu acho que não vai esperar mais outras encarnações, não. Está sendo, né, de forma quase que dinâmica. E a vida, o nosso dia a dia, fiz uma palestra sobre isso, né, espiritualidade na prática, vai nos convidar o tempo todo a gente colocar este conhecimento que está latente na prática. E o recurso das leis que vão nos despertá-la. E uma das leis que nos desperta o tempo todo é a primeira lei que se manifestou no universo e continua se manifestando, que é a lei da necessidade. Tá bom? Leis são leis e são imutáveis. Porque se assim não fosse, não perderia essa característica de lei. Transformações são transformações que seguem e obedecem às leis sem alterá-las. Então, meus irmãos, nesse parágrafo final aqui, o que eu entendo que o irmão quer dizer, que as leis elas vão continuar do jeito que são, até nós conhecê-las e segui-las. Tirando isso, aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a lei, vai precisar de um processo de transformação. E as transformações, elas vão acontecer até quando for necessário, até quando a gente, né, haja conforme a lei, que aí agora é só usufruir das benesses que ela tem nos oferecer. Então, né, para finalizar, mais uma vez, eu sempre faço esse convite. Vamos estudar e debruçar sobre aquilo que já foi divulgado para a gente, que já foi revelado para a gente. E algumas coisas já foram reveladas há bastante tempo. Vamos colocá-la à prova, questioná-la. E se a gente não conseguir negá-la, a gente vai colocar em prática. E a prática vai ser oportunada em cada momento de nossas vidas. Então, que tenhamos coragem de fazer essa reforma sem este sacrifício, mas com esforço,
passo por passo, dia por dia. Hoje, o Tairo de hoje, de 5 de abril de 2023, não é o mesmo Tairo de ontem. Que, inclusive, eu tive início, né, da minha jornada espiritual, porque eu sempre fui uma pessoa que buscava a espiritualização. Mas eu comecei com a religião. E eu comecei com a religião, que era católica apostólica romana, que me fazia triste em alguns momentos com minha própria doutrina, que eu acreditava. E uma delas eu até expus aqui como exemplo. Como é que eu acredito no Deus tão grandioso, tão inteligente, tão poderoso, tão amoroso, que me ensina a perdoar 70 vezes 7 cada pecado, escolhe uma família para poder sofrer, escolhe aquela pessoa para poder sofrer com aquela doença. Ah, aquilo ali é provação. Não, não é. Tá? Foi esse tipo de busca, esse tipo de resposta que me trouxe até aqui, a conhecer essas leis, e uma delas é a reencarnação, conhecimento dos plexos e chakras, como é que acontece o funcionamento disso. Eu recebo todos os dias de Deus e continuarei recebendo ad eterno as energias necessárias para me curar, que a gente faz isso no início dos nossos trabalhos, ajudando, legando aos nossos irmãos essas energias que eles precisam. É este Deus que eu acredito. Mas para eu viver melhor, eu precisei ter contato com essas informações. Tyron, existe a reencarnação. E na reencarnação, nós vamos adquirir um corpo condizente com as energias que nós deixamos na última encarnação. E eu não consegui negar essa informação. E ela passou a fazer sentido na minha vida e passou a ser a nova verdade. E eu não vou precisar me transformar em referente a este tópico, porque ela está baseada em lei. E as leis não vão mudar. A transformação que está fazendo sou eu. Né? A transformação dos meus conhecimentos, das minhas atitudes, para poder seguir conforme a lei. Então, é este convite que eu faço a vocês. Se está sofrendo, vai buscar o significado disso baseado nas leis, porque é necessário fazer alguma transformação. Nós temos aqui a estrada de Jacó e nós estudamos os nossos vícios. Se algo está latente em você, busque o conhecimento que já está latente em você, perguntando para Deus, para a natureza, para o universo, perguntando para você mesmo, que nós fazemos isso na nossa oração. Pai, perdoa, porque eu ainda não sei o poder que eu tenho. E por isso eu, né, falo o seu nome, mas eu posso perguntar para mim mesmo. Tairo, por que você está sofrendo? Por que você está passando por este problema? Por que você está acometido desta patologia, desta doença? E com certeza, meus irmãos, não duvidem, a resposta virá. Fiquem atentos, porque a resposta não pode vir, não vem simplesmente em uma mediúnica com médio através de um irmão, não vem através de só de uma palestra, vem inclusive através daquele ser que você nunca viu na sua vida, que você está tendo contato pela primeira vez e vai dizer alguma coisa que é justamente a resposta que você está procurando. Então a vida é isso, tá? E a vida é para ser vivida na plenitude. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para pagar nada. Se vocês estão tendo contato com alguma informação referente a este tipo de verdades, vão questionar, porque vai ser, contraditório com aquilo que a gente tem sobre conhecimento sobre Deus. E questione isso. Não, eu estou passando isso porque eu fiz alguma coisa que, né, está retornando agora e eu preciso passar. E eu não estou passando por isso por punição. Eu estou passando por isso por um efeito de uma causa. E este sofrimento pode se transformar em aprendizado e é isso que nós devemos fazer. Nós nascemos para ser felizes, prósperos, saudáveis e todos os outros tipos de benefícios que a natureza pode nos conceder. Então, este é o convite, né, encerrando a minha fala. Viva a sua vida. Lembre-se de que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Busque sempre conhecer as leis e se por um acaso vocês identificarem em vocês, né, algo que precisa de transformação, façam isso com leveza também, né? Se esforcem para ser melhor do que ontem. Se não conseguir, continue, né? Às vezes o processo de transformação, para se consolidar, ele precisa de um certo tempo. Se vocês tiverem certeza daquilo que vocês têm de informação, continue, né? Persista, tá bom? Então,
neste momento, eu estou devolvendo a palavra e me sinto grato por compartilhar, né, este conhecimento com vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Convido a vocês a fazerem de vocês também, não só de palestra, como eu volto a dizer, não só em doutrinação, mas vivendo aquilo que você acredita, tá bom? Seu Ernesto, pelo meu tempo aqui, faltam só 5 minutos. Eu me sinto feliz e estou devolvendo a palavra. Você realmente usou até menos do que você tinha, né? Mas tudo bem, você deu o recado. Essa mensagem é mais curta, tem algumas que são maiores, né? Exigem um pouquinho mais de Sim, tempo. Mas você foi no âmago das coisas, isso é muito importante. Agora, então, eu vou encerrar essa parte dos trabalhos, para logo em seguida, então, a gente abrir a palavra para todos os presentes, né? Jairo vai continuar à disposição, não é porque ele parou de falar agora, mas ele vai continuar até 9 horas à disposição de vocês para responder, para aprofundar algum desses pontos que a mensagem trata. Ok? Então, aí você pode retirar da tela o trabalho, viu? tá. Tira para poder a gente voltar para a visualização normal. Só um momento que eu estou com dificuldade aqui. Eu só minimizei, mas para eu parar, ele só está me dando a opção new share, novo compartilhamento. Acho top. Top. Pronto, agora E agora? você vai lá em sair, pronto. Ok, então agora, meus irmãos, vamos liberar a espiritualidade para as outras tarefas, mas nós continuaremos junto com a nossa espiritualidade pessoal ao nosso lado. E também sempre ficam alguns irmãos da ordem acompanhando a gente até o final. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada essa parte da sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria espiritual e astral desta loja, e aos nossos guias, protetores, assistência que nos deram e que vão continuar nos dando até o final dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos. Agora, então, sim, vamos abrir a palavra para todos que desejarem fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que não tenham entendido. Está às ordens para ir responder. Viu? Fiquem à vontade. Hoje temos bastante tempo para isso. É só levantar a mão, Láudio. Vem aqui no rodapé reações, e em reações tem aqui, levantar a mão, aí aparece como eu apareci agora. E quem levanta a mão vem para o princípio da tela, eu sei quem é o primeiro que está pedindo. A primeira que Se alguém pediu, tiver com o aplicativo em inglês, é hand, a mão. Jussara Cabral levantou a mão. Jussara, Ju. a palavra é sua. Minha filha estava no chat ali colocando parabéns, Tairo. Eu tenho que entrar na sequência também parabenizar, porque eu gosto muito dessa forma como você traz os assuntos, que são profundos, mas você traz com essa leveza que a gente precisa analisar. Não é só estudar a mensagem, mas analisar, porque cada parágrafo, cada frase tem algo a nos elucidar situações que às vezes a gente está vivendo e a gente não percebe.
e aí aquela palavrinha-chave vem e traz à tona para a gente, né? O porquê da gente estar vivendo isso. Eu acho ótimo quando você traz essa questão de que o tempo já é agora. A gente tem visto isso, a gente não tem que esperar, a gente não consegue assim, não, tudo bem, eu fiz isso, vou esperar uma próxima encarnação para poder passar pelos efeitos dessa causa. Movimento Desculpa, tá Ju, só um momentinho, desculpa interromper. Seu Ernesto ainda está gravando, tá? Ah, vou desativar. ele está também sem